Caros sindicalizados do Sindijuf, Mato Grosso e todos os servidores do Poder Judiciário da União. Estamos aqui tratando a respeito dos quintos incorporados por esses servidores. Mais precisamente, a respeito do processo 638.115 do STF, um recurso extraordinário com repercussão geral, que está na fase de julgamento de um segundo embargo de declaração já apresentado pelas partes, sendo que a Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário da União, a FENAJUF, a qual o Sindijuf é filiado, estará apresentando também um novo embargo de declaração como amigo da Corte, já que pelo novo Código de Processo Civil isso é processualmente possível. E uma das teses desse novo e segundo embargo de declaração foi por nós, da assessoria jurídica do Sindijuf, elaborada e aprovada no coletivo jurídico da FENAJUF. No último dia 16 de agosto, nós, representando a assessoria jurídica do Sindijuf, assim como outros escritórios de advocacia representando outros sindicatos que também são filiados à FENAJUF, estivemos por 6 horas debatendo o próximo passo em relação a esse processo. E foi decidido pela apresentação de um novo embargo de declaração. Acontece que a tese em relação a essa questão é uma tese com forte poder de argumentação. E vamos a ela. A tese é de que o ministro Gilmar Mendes, no voto em que foi proferido em relação à rejeição dos embargos apresentados pelo Procurador-Geral da República, foi contraditório. Foi contraditório em que ponto? No ponto em que ele decidiu e conseguiu convencer os outros ministros pela aplicabilidade de um precedente paradigma de relatoria do ministro Teori Zavascki. Nesse processo, o 730.462, o ministro Teori Zavascki decidiu, primeiro, pela indispensabilidade da interposição de ação rescisória quando o STF decidir pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade e que essa norma fundamenta decisão que inclusive transitou em julgado, constituindo-se em coisa julgada. Então, o STF decidiu aí pela necessidade de interposição da ação rescisória. Está lá no item 2 do acórdão do processo 730.462. Sendo que o ministro Teori Zavascki não cogitou de esse processo estar decidindo quanto ao prazo decadencial dessa ação rescisória quando se tratar de matéria de trato sucessivo. Em resumo, o ministro Teori Zavascki diz a respeito somente, e tão somente, de que o prazo decadencial de 2 anos para efeito da impetração da ação rescisória conta-se a partir da decisão do STF da constitucionalidade e da inconstitucionalidade. Nada mencionando sobre a matéria de trato sucessivo. Inclusive, para quem tem o interesse, basta ler o tema 130 de repercussão geral, em que consta a tese do processo citado aqui do ministro Teori Zavascki. E lá, na tese, não há menção em relação à indispensabilidade ou dispensabilidade
quando se trata de matéria de trato sucessivo. Não há menção nenhuma. Mas, no voto do ministro, existe a razão de decidir, a razão de constituir esse precedente. E essa razão de constituir esse precedente estabelece que há uma necessidade do próprio STF futuramente cogitar um prazo especial para ação rescisória quando se trata de matéria de trato sucessivo. Porque ali se está se decidindo só sobre matéria de efeito concreto. E aí nós vamos ao ponto X da questão. O ponto X da questão é que o voto paradigma do processo 730.462 não é aplicável ao processo 638.115, que diz a respeito dos quintos. Não é. A razão de decidir do precedente, inclusive, faz menção, e a todo momento faz menção, de que é indispensável a interposição de ação rescisória pela segurança jurídica. Relativizar a coisa julgada é possível, mas não se pode retroagir de forma total e desconstituir coisa julgada e ato administrativo pretérito simplesmente com a decisão da inconstitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. É necessário a interposição de ação rescisória. É necessário a instauração de processo administrativo prévio, quando se fala a respeito de ato administrativo. Então, nós estamos aqui pedindo para que todos os sindicalizados, para que todos os servidores do Poder Judiciário da União se atentem a essa tese, leiam os votos, compare o voto do ministro Teori Zavascki com o voto do ministro Gilmar Mendes. Compare. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Houve um erro claro de interpretação que ocasionou uma contradição que deve ser resolvida por esses embargos de declaração apresentados pela federação. É necessário, porque senão nós não teremos segurança jurídica, nem quanto à questão da coisa julgada em relação às decisões que concederam os quintos, nem como um respeito à coisa julgada relacionada à própria decisão do Supremo Tribunal Federal, no processo de relatoria do ministro Teori Zavascki. Não teremos. Estaremos fazendo um causuísmo, uma adaptação interpretativa, arbitrária, em que se pega uma tese de repercussão geral e se estica e molda conforme a sua intenção orçamentária e política. Então, nós estamos aqui pedindo, né, que vocês divulguem essa tese, que vocês interpretem essa tese, que vocês analisem, porque ela, sim, é viável ser acolhida e é viável para efeito de modular os efeitos dessa decisão e considerar que é necessário, é obrigatório, é indispensável a ação rescisória para efeito de desconstituição da coisa julgada e do processo administrativo. É a única possibilidade que nós temos nesse momento, já que nós estamos tratando aqui de modulação de efeitos. Modulação de efeitos e não propriamente de recursos que atacam o mérito da decisão. Então, nós estamos aí contando com vocês. Muito obrigado pela atenção e vamos à luta.